Alguém tem alguma coisa contra eu jogar isso aqui depois no YouTube para os outros colegas verem? Tudo bem para vocês? Tudo. Ok. Gente, olha, todas as atividades minhas eu coloco uma introdução primeiro para explicar o que foi a atividade anterior, o que eu quero nessa atividade. E sempre vai ter coisas das quais a gente vai falar. Por exemplo, essa atividade vai falar de artigo de opinião. Então vai ter uma explicação em escrito aqui, ó. Como gênero, ele é mais subjetivo e traz mais aberto explicitamente a opinião do articulista. Eu vou pular todas e eu vou direto para a atividade 4. Façam isso, por favor. Um dos problemas que aconteceu na atividade 3.1, que eu pedi para vocês me fazerem resenhas, foi que muita gente escreveu o seguinte: meu jogo favorito, eu acho tal filme, boa tarde, eu acho tal filme, eu acho tal livro, ou escreveram coisas do tipo: eu não jogo jogo nenhum. E eu já falei isso eu lembro que eu estava em live com vocês mesmos e eu falei isso. Não faz sentido você fazer isso. Boa tarde, Maria Clara. Por quê? Nenhum avaliador vai aceitar isso. E as questões de eu acho que, meu jogo favorito, vocês se mostraram demais. Boa tarde, Nicolas. Isso não é típico, boa tarde para quem entrou, não é típico de uma resenha. A resenha fica no meio termo. A gente começou, há 2 atividades atrás, na atividade 2, ver textos argumentativos, nos quais eu tenho que desenvolver um ponto de vista. A gente viu artigo de opinião, resenha e dissertação argumentativa. Já falei para vocês um monte de vezes que não existe texto totalmente imparcial. Porque para eu falar, eu tenho que tomar enunciados e eu faço parte da sociedade. Então, o texto que eu vou produzir não vai ser imparcial. Ele vai ser resultado das minhas crenças, das minhas ideias, do que eu estudei ou do que realmente eu acredito preconceituosamente. Então, nada é totalmente imparcial. Mas alguns textos tentam se aproximar. Tentam ser menos subjetivos, que a gente fala, mostrar menos o sujeito que está escrevendo. É claro que quem está falando ali é você. A gente sabe disso. É claro que quem vai escolher, por exemplo, os autores nos quais vai se basear, as estatísticas nas quais vai se basear, é você. Isso é óbvio. Mas você não vai deixar explícito, escancarado para o seu leitor que, por exemplo, é a Alana que acha que o livro Dom Casmurro é excelente. Não, ela vai tirar o Alana e vai falar: o livro em questão mostra-se excelente. Percebem como é muito menos pessoal do que ela vir para cá e falar: eu, Alana, penso que o livro seja excelente. Eu, Vitória, julgo serem as informações organizadas e claras. Tira o julgo. Seja mais impessoal. Conclui-se que as informações sejam organizadas e claras. Não é você que está concluindo, é como se o seu texto concluísse. Entendem isso? Que aqui quem escreve, o autor, se mostra muito mais num artigo de opinião. Aliás, é por isso que recebe esse nome, porque tem claramente e escancaradamente a opinião dele, do autor que está escrevendo, do que numa dissertação argumentativa. Na dissertação eu vou ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, mas em nenhum momento eu vou colocar na minha opinião, que são características de artigo de opinião. Eu acho que isso não aparece aqui. Porque aqui não aparece a sua voz. Aqui importa os autores com os quais você concorda, nos quais você se baseia, os dados de onde você está tirando, os filósofos. Deu para entender esses 2 polos? Sim. Alguém ficou com dúvida ainda? Não. No meio deles eu tenho a resenha. Então, a resenha também não cabe. Eu acho, eu penso. Tira isso, se esconde um pouco. Eu penso que o livro seja excelente. Tira o penso. O excelente livro. Para ser mais impessoal ainda, você numa dissertação vai falar: o livro em questão mostra-se excelente. É ele que está se mostrando, não sou eu que estou falando. Imagina. É óbvio que é você. Mas você não vai escrever como se fosse você. Há informações colocadas de modo organizado e claro. Na dissertação argumentativa, você vai se mostrar menos ainda
puxar para cá, se esconder mais e colocar conclui-se que as informações sejam organizadas e claras. Portanto, um texto em que o autor se mostra mais a opinião dele, é um artigo de opinião. O meio termo é a resenha e o mais objetivo, o que tenta ser mais objetivo deles, é a dissertação argumentativa. A alternativa correta aqui é a B de bola. Tudo bem? Deu para entender? Professor, Oi, Vitória. então você quis dizer que na resenha que a gente fez sobre o jogo, a gente deveria ter sido um pouco menos pessoal, é isso? Sim, exatamente. Porque vocês falaram muito, em vez de vocês colocarem estruturas como o excelente livro, há informações colocadas de modo organizado e claro, ou eu passei para vocês um arquivo sobre um jogo, a resenha de um jogo? Não, né? Foi para outra sala. Não foi para vocês, né? Não passou? Sobre o Streets of Rage? Não, nossa, não lembro. Cadê? Deixa eu ver aonde tá isso aqui. Revisão dos conteúdos vistos. Eu vou procurar. Mas sim, era exatamente isso, Vitória, que eu esperava de vocês. Que vocês se posicionassem pessoalmente menos. É óbvio que aquilo é a sua opinião, é a sua crítica. Mas a resenha enquanto estrutura, ela não tem essa característica. É como se, por exemplo, eu dei o mesmo exemplo na aula passada, porque eu sou uma pessoa que tem pouca criatividade. É como se você fosse fazer um macarrão e colocasse chocolate. Entende? Não cabe. Ou você fosse fazer um bolo e colocasse molho de tomate no bolo. Um bolo, ele precisa de chocolate. O macarrão precisa do molho. É ao contrário. A resenha você não se mostra desse jeito. É ao contrário. Deu para entender? Agora sim. Sim? Eu tô tentando procurar, mas meu computador, vocês estão vendo que tá me ajudando muito. Ó. Eu adoro quando acontece isso, quando ele trava. Ó o negocinho rodando. Ai, meu Deus. O que eu quero mostrar isso? Eu quero mostrar a resenha. Mas enquanto ela não vai, vamos para as outras questões. Gente, os textos que tem aí, eles parecem gigantescos, mas eles não são. Os textos de vestibulinho são muito maiores do que isso. E eu coloquei esses textos de propósito, primeiro para vocês saberem qual é a estrutura de um artigo de opinião. Como eu disse para vocês, o artigo de opinião, o articulista ele vai se mostrar. Ele vai usar expressões como, na minha opinião, eu acho, eu penso. E uma das características é, embaixo do título tem o nome dele. Por Rafael Rodrigues. E depois do texto, sempre vai ter alguma coisa do tipo, o jornal não se responsabiliza por essas opiniões. Olha aqui, ó. Este é um artigo de opinião e pode não refletir a ideologia do Canaltech, que é o site onde está esse artigo de opinião. Por quê? Não é a opinião do site, tá, gente? É do articulista. Então, se vocês forem processar, processem o articulista. Uma dica para vocês que vão prestar vestibulinho, leiam primeiro a pergunta. Porque pela pergunta você consegue saber o que você precisa achar no enunciado. Ó, na página de sua publicação, logo abaixo do término do texto, além de uma assinatura novamente do autor, o que expõe ainda mais como detentor de todas as opiniões ali citadas, o site afirma: este é um artigo de opinião e pode não refletir a ideologia de Canaltech. Essa é uma das marcas de artigo de opinião. O nome em cima, você assinar embaixo o seu nome e depois que você assinar, o veículo que está promovendo aquilo ainda falar, ó, isso não é a opinião da gente, é da pessoa que assinou aqui em cima. Isso não existe de jeito nenhum na dissertação. Se você se identificar numa dissertação de vestibular, você zera. Percebem a importância de você saber isso aqui, ó? Porque a gente está nesse polo. Aqui você precisa assinar, se identificar. Na dissertação argumentativa, não. Você coloca um nome na frente da folha. Atrás, se você se identificar de qualquer maneira, você zera. Se você assinar, colocar suas iniciais, colocar seu primeiro nome, na hora o corretor vai por zero. Por quê? Você veio para cá. Você colocou chocolate no macarrão. Beleza? Tá.
Vamos lá. Mas o que está perguntando não é isso. A parte dessas questões, o texto lido pode ser útil para. Vamos pegar pontos-chave desse texto. Ok? Desde que surgiram as primeiras notícias sobre o coronavírus na China, o que não faltam são versões absurdas para explicar a doença que, criadas com sites com pouca ou nenhuma credibilidade, acabam viralizando nas redes sociais e pelas correntes de WhatsApp. Uma dessas histórias é a sopa de morcego inventada por tabloides sensacionalistas britânicos. Sensacionalista que fica falando mentira só para vender, tá, gente? De que o vírus teria surgido em morcegos da região de Wuhan. Vamos pular um pouquinho. Apesar de o próprio jornal que inventou essa história ter se baseado apenas em postagens do Instagram é uma fonte confiável de informação? Como, por exemplo, o Jornal Nacional? Não. Ou seja, isso aqui tem credibilidade? Não, né? Não. Só por isso aqui, por esses 2 parágrafos, esse texto, ele dissemina fake news? Ou ele é contra as fake news? Olha aqui, ó, ele tá falando versões absurdas por sites. Aí ele fala postagens do Instagram e não ter consultado nenhum cientista. Já dá para ver que ele é contra fake news. Então a A tá errada. Esse texto serve para conscientizar as pessoas sobre o preconceito étnico em relação aos chineses, de histórias mentirosas que culpam eles por uma suposta invenção ou culpa pelo vírus. Deu para entender? Vocês não precisariam nem ter lido o texto inteiro. Pega a coisa-chave. Onde vai estar o tema do texto? Lê o primeiro parágrafo. Tá falando sobre Covid, ok. Aí o segundo parágrafo já começa a falar de fake news e o autor se posiciona contra. Você já responde a pergunta. Certo? Deu para entender? Deu. Alguém não entendeu? Não? Tá. Note que no texto da questão anterior há a expressão dar trela para, que configura um uso informal da língua. Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que o artigo de opinião permite que vocês usem coisas como expressões populares. Dar trela, dar bola, gírias. Mas a resenha e a dissertação não. Aqui é linguagem formal. Formal. É praticamente um jornalismo aqui. Literalmente. Aqui é o meio termo. Aqui você pode realmente expressar a sua opinião próximo a como se você estivesse dando a sua opinião numa conversa entre amigos. Aqui, mais ou menos, você tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, profissional. Aqui é totalmente profissional. Ninguém consegue ser totalmente profissional, né? Porque tem as suas opiniões. Tanto que, essa bolinha não tá aqui, na ponta da flecha, tá antes. Mas o máximo possível. Ou seja, no artigo de opinião tem expressões informais. Na dissertação argumentativa, não. Em anúncios publicitários pode ter ou não, mas isso aqui não é um anúncio publicitário. O que é esse texto que eu acabei de ler? É a opinião do Rafael, que assina embaixo depois Rafael, e o Canaltech, que veicula essa notícia, fala: este é um artigo de opinião, já está falando que é, e não reflete a ideologia do Canaltech. Essa é a estrutura de um artigo de opinião. O título, quem escreveu, aí as opiniões da pessoa, embaixo a assinatura, e embaixo o veículo que está... onde aquilo foi impresso, por exemplo, foi impresso num jornal. O jornal vai falar, o jornal X não se responsabiliza por essas ideias. Portanto, isso aqui, a correta é a A. Tudo bem, gente? Sim? Vitória, eu achei o arquivo que eu queria, que você falou sobre as resenhas. Sim, vocês se... Não, esse é meu horário, cadê? Eu não abri? Vocês se posicionaram demais. O que eu esperava que vocês fizessem, vamos esperar abrir à vontade no computador, era mais ou menos uma coisa assim.
Ó, existe um jogo que se chama Streets of Rage, que é da minha época, vocês não devem conhecer. Ele é um jogo que tipo, tem os bonequinhos que ficam indo pra frente e batendo em um monte de bandido. A história basicamente é essa até chegar um chefão. Mas é um jogo muito legal. E a sonoplastia era muito boa da época. Eu tenho até ele aqui, mas não vai dar tempo de eu postar ele pra vocês, de eu mostrar. Se der tempo, depois eu mostro. Ele foi remodelado para PlayStation 4 e escreveram uma resenha. E eu estou tentando abrir a resenha. Abriu. Para mostrar para vocês. Olha o que tem e o que não tem numa resenha. Lembra, fica no meio termo. Não vai aparecer coisa de artigo de opinião que tá aqui, minha opinião, meu jogo favorito, mas também não vai ser tão formal, boa tarde, Gabriele, quanto uma dissertação argumentativa. Vamos lá. Uma bela repaginada de um dos maiores clássicos dos anos 80. Bela e maiores clássicos já são opiniões do autor. Mas ele não está falando que é na opinião dele. Eu escrevi esse texto. Mas eu não falei que, por exemplo, para mim, pro Iago, esse Streets of Rage foi uma bela repaginada. Eu tirei pro Iago. Eu me escondi um pouco. Ó, a história de Streets of Rage 4 se desenrola conforme avançamos nas fases. Mas não há muito o que se destacar, nada exatamente memorável. Isso aqui é uma opinião minha. Mas eu não disse explicitamente que é uma opinião minha. Eu não falei, mas eu, Iago, acho que não há muito o que se destacar. Isso eu tiro da resenha. Oi, Lavínia. Era pra gente falar, então, mais sobre o jogo e por menos a gente no texto, é isso? Sim. Vocês colocassem... Era pra gente dar a nossa opinião, só que falando mais do jogo. Sim, era pra vocês darem... Exatamente, era pra vocês darem a opinião de vocês, mas sem falar, é a minha opinião. Porque isso é um artigo de... isso é um artigo de opinião e não uma resenha. Porque, ó, aqui eu não falei que é a minha opinião. Vou continuar. Todo o clima do filme dos anos 80 está de volta, mas entenda, é este o charme. Eu não tô falando que é aqui, mas entenda, eu acho que é este o charme. Essas expressões eu acho, eu penso, fica por artigo de opinião. Na resenha ela some. Além disso, por mais que seja um retorno de um jogo antigo, os controles, por exemplo, foram repaginados. Há muito mais opções para o que se fazer dentro das fases, combinando botões para ativar ataques variados. Hoje, ele lembra muito mais um jogo de luta do que as versões clássicas, mas calma, não quer dizer que tenha mudado drasticamente. Nas já amadas versões anteriores em 2D, amadas por mim, eu amo elas. Mas eu não escrevi isso. Eu não escrevi que nas já adoradas pelo Iago versões anteriores de 2D dos anos 90, o game se dividia em fases. Eu vou pular um pouquinho. Vale ressaltar que, como todo bom game, eu não falei. Vale ressaltar que eu acho que esse jogo é um bom game. Tá dito indiretamente aqui. Todo bom game no estilo beat'em up é o que o personagem vai indo pra frente matando um monte de gente. Streets of Rage 4 tem um modo multiplayer. Localmente é possível jogar com até 4 participantes, cada um em um controle. Como nos fliperamas antigos, o que é um charme a mais nessa obra magnífica. Isso aqui é uma avaliação minha. Só que não está claramente que é uma avaliação minha. É implícito. É isso que marca a resenha. Não existe uma expressão aqui. Eu acho que isso seja um charme a mais e que essa obra seja magnífica. Eu tiro o eu acho, eu tiro o eu penso. Deixa só a obra sendo magnífica. Deu para entender? Sim. Ou seja, Streets of Rage 4, essa é a personagem que eu mais amo, ela chama Blaze. É um produto muito bom em termos de nostalgia. Isso é uma opinião minha. Eu não falei que eu acho que é um produto muito bom, mas que não se prende apenas a isso. O jogo entrega um pacote completo de versão, gráfico, som, jogabilidade e multiplayer. Há muitas opções a se explorar, destrancáveis como extras e configurações opcionais diversas, sem falar no charme de ser um beat'em up bem produzido em pleno 2020, mostrando que o gênero ainda tem muito a oferecer. Isso aqui também é uma opinião minha. Eu acho que o gênero tem muito a oferecer, mas eu não falei isso. O Iago pensa que o gênero tem muito a oferecer.
Se bem explorado. Desde já, é um dos games mais imperdíveis do ano. De novo eu me mostrei, mas eu não me mostrei escancaradamente. Desde já, eu, Iago, recomendo porque é um dos jogos mais imperdíveis do ano. Não. Certo, gente? Sim? Era mais ou menos aquilo que eu esperava que vocês fizessem. Na 3, eu vou direto ao foco da pergunta, tá? Vamos de novo para cá. Eu vou comparar dois textos. Já tá grifado, mas eu vou grifar ainda. Um fala sobre, sobre mulheres e os direitos à existência e o fato de, por exemplo, o aborto dever ou não ser legalizado. É o artigo de opinião de um médico. Pistas de que é um artigo de opinião. Tem o nome dele. Decidi, verbo em primeira pessoa, temo, minhas aflições, fiquei, é a opinião dele. É ele falando claramente. Eu descobri, mais embaixo, minhas carências como médico e cidadão, não consigo me calar. E embaixo, Miguel Isurt, ele assina, ele é médico, pós-graduado em urologia, e embaixo está escrito que os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais. Isso é a estrutura de um artigo de opinião. O autor está se mostrando absurdamente pelos verbos, que todos estão na primeira pessoa do singular, no eu descobri, em expressões como minhas aflições, são da pessoa que está falando, são do narrador. Quanto pela assinatura, ok? E pela assinatura embaixo. Olha a diferença aqui. A questão do aborto no Brasil. Os homens primitivos viam sexo como meio de perpetuação da espécie. Contudo, o homem moderno tem a visão do prazer muitas das vezes em detrimento da reprodução. Com isso, surgem as gravidezes inesperadas e, consequentemente, muitas mulheres optam pelo aborto. Todavia, essa prática, ilegalmente, pode causar a morte e problemas sociais. Tem algum eu acho aqui? Não. Tem algum eu penso? Não. Tem alguma avaliação ou juízo de valor que tem um resumo por trás? Não. Dados apontam que são conclusões. É como se a pessoa tivesse ela está se afastando cada vez mais. Eu fiz um vídeo semana passada falando do Sonic, que ele falava certas coisas que eu acredito. É como se eu falasse isso aqui, O Sonic está dizendo que essa aula está muito legal, não é opinião minha, dele. Os dados estão apontando, alguém pesquisou, claro que foi o autor que selecionou esses dados, né? Eles não surgiram do nada. Mas quem que selecionou? O autor. Só que isso aqui não é subjetivo, não é um sujeito falando eu acho, são os dados que estão apontando. De acordo com Jean-Jacques Rousseau, não sou eu que estou falando, é o Rousseau. É completamente não subjetivo, isso aqui está aqui. Ou seja, enquanto o primeiro texto é um artigo de opinião, isso aqui é o quê? Eu tenho argumentos e existe um dissertar sobre esses argumentos por meio de filósofos, por meio de dados que puxam essas questões. Qual é o nome disso? Quando eu coloco da forma menos subjetiva possível. Lembrando que nada é totalmente imparcial, mas menos subjetivo possível. Qual é o nome? Tá aqui. Dissertação. Exatamente. Ou seja, artigo de opinião e dissertação argumentativa. O primeiro é um artigo de opinião porque tem a opinião clara do médico ali sobre o aborto. Esse aqui, eu nem sei quem escreveu. Porque a pessoa se mostra tão pouco. Como eu falei para vocês não podem dar nenhuma dica de quem vocês são nos vestibulares se pedir dissertação, que não tem o nome dela. Isso é uma dissertação do Enem, só por isso não tem título, tá? Isso é o tema. Mas qualquer dissertação que vocês forem escrever, ou qualquer texto, tem que ter título. Isso foi uma coisa que também ficou faltando. Alguém tem alguma dúvida? Não? O que eu espero que vocês façam?
Vocês lembram daquelas perguntas que eu fiz para vocês sobre o Covid? Em forma de perguntas mesmo? Se a gente já tivesse se vacinado, a gente teria voltado. Se a escola pública e a particular estão tendo o mesmo nível de acesso. Vocês lembram? Isso foi a atividade remota 2. Agora eu quero que... naquela época eu falei que eu não ia fechar gênero. Agora eu vou fechar. Eu espero que vocês transformem aquelas perguntas num artigo de opinião. Vocês têm moldes disso para isso na própria atividade. Isso é um artigo de opinião. Questão 1. Questão 2. Isso é um artigo de opinião. Questão 3. Cadê a questão 3? A questão 3 traz um artigo de opinião no começo também. Então vocês têm... Boa tarde. Vocês têm moldes para fazer isso. Alguém tem dúvida da estrutura do artigo de opinião? Não acha que não vai conseguir fazer? Não? Eu espero que você... Eu não entendi muito bem o que é para fazer. Lavínia, o que você vai fazer é o seguinte. Eu quero que você me escreva um texto seguindo o esquema, a fórmula de artigo de opinião. Vai ter um título. Boa tarde. Vai ter um título, a sua assinatura. E aí, as suas opiniões sobre o tema, a sua assinatura embaixo de novo. E no seu texto é necessário que você responda por que tanto os professores quanto alunos ainda não tiveram acesso às vacinas. Como você avalia o ensino remoto? Se os alunos de escolas públicas e de particulares estão tendo o mesmo aprendizado, alunos, eles estão tendo o mesmo aprendizado ou não? E houve um enfrentamento real contra a Covid ou não? E por quê? Eu não espero que vocês simplesmente respondam resposta da 1 é essa, enfiem do lado, resposta da 2, enfiem do lado, resposta da 3. Eu quero um texto corrido. Eu quero um texto corrido como eu tenho aqui, do Rafael Rodrigues falando contra as fake news. No meio desse texto corrido em que eu tenho, por exemplo, desde que palavras-chave que ligam um parágrafo ao outro. Apesar disso, então, em relação a isso aqui, tem uma contrariedade. O que ele disse no parágrafo anterior, eu espero que vocês costurem o texto de modo geral. Tudo bem? Ficou claro agora o que é para fazer? Sim, professor, então eu até posso expressar minha opinião, mas eu tenho que evitar usar o eu acho, eu acredito, é isso, né? Vitória, na verdade agora não. Você faz isso na resenha. Sim. Agora eu quero um artigo de opinião. No artigo de opinião que você usa, eu acho. Vocês usaram quando não deveria. Na resenha você não usa isso. No artigo de opinião, sim, porque é a sua opinião. Eu quero a sua opinião, mas não simplesmente como resposta, entende? Resposta da 1, eu acho isso. Resposta da 2, eu acho que sim. Não, eu quero um texto corrido. Nesse texto corrido que você responda as 4. Deu para entender? Tem que aparecer o eu acho. Oi, Alana. Então, o artigo de opinião tem 2 assinaturas, uma em cima, no começo, e uma no final. Normalmente sim, Alana. Ou normalmente, embaixo vai estar escrito quem é você. Vai estar escrito Alana e seu sobrenome, por exemplo, no caso, estudante. Para o jornal identificar quem é o articulista. E para o jornal falar que não é uma opinião dele. Se vocês quiserem... Pelo menos embaixo, eu coloco. Sim, tem que ter a assinatura de vocês. Se vocês quiserem, inclusive, colocar um jornal fictício, vamos supor, o Jornal da Verdade não se responsabiliza pelas opiniões emitidas, ótimo. Porque isso também é marca de um artigo de opinião. O jornal fala, isso aqui não é opinião minha. É de quem está falando lá em cima por meio das expressões eu acho lá. Certo? Alguma dúvida? Não? Acho que não. Gente, então, por favor, me mandem o que vocês estão pensando em fazer e as primeiras versões no meu privado. Porque aí eu consigo aconselhar vocês. Por exemplo, se vocês tivessem feito isso, eu teria dito na hora da resenha, isso daqui não cabe na resenha. Isso cabe num artigo de opinião. Você tem que tirar esses eu acho. Entenderam? Então, me mandem para eu ver como que tá ficando o texto de vocês para eu não chegar e carimbar uma nota.
Porque aí vocês reescrevem e a gente só aprende qualquer molde textual por reescrito. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Fica como tarefa para vocês acessar o Classroom, essa pasta aqui contra qualquer tipo de violência e dar uma lida nesses materiais. Tá bom? E nesse vídeo aqui. Ok? Ok. Então tá bom? Ok. Com as outras turmas eu já vou fazer isso, que eles estão um pouquinho mais adiantados, mas eu vou postar. O Classroom de vocês é o mesmo, tá? Beijo, um abraço, um aperto de mão, bom resto de aulas para vocês, boa semana. Até segunda. Até, professor. Tchau, tchau. Adoro, até. Tchau, tchau.